E aí, galerinha? Tudo certinho? Tudo filé? Tudo tranquilo? É isso aí. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um bloco de direito constitucional. Aula passada nós trabalhamos, não é, a segurança pública, militares, que são a questão das Forças Armadas, e hoje vamos iniciar o conteúdo sobre município. O grande problema nesse edital que eu não gostei é que ele não especifica muito, deveria detalhar o que ele queria em relação ao município. E o edital não faz isso, ele bota competência, ele fala em questão administrativa do município, então não coloca algo concreto, deixa muito solto essa questão do município. Então, para que a gente não erre, é melhor, o que eu vou fazer? Tudo que estiver na Constituição sobre o município, nós vamos trabalhar. Porque é melhor pecar por excesso, não é, de que por omissão. Então a gente vai trabalhar. Se tiver que cair, vai cair e a gente vai trabalhar direitinho, sem nenhum problema. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Então, primeiro ponto, município. Mas para a gente iniciar município, trabalhar município, é imprescindível a gente ter uns conceitos básicos para entender onde o município está inserido na República Federativa do Brasil. Tá certo? Então vamos para cá. O nosso Estado tem como forma de Estado a República Federativa do Brasil, ou seja, o Brasil tem como forma de Estado a federação. E essa federação tem como uma de suas características a descentralização. Emanuel, o que seria essa descentralização? Descentralização política, não é administrativa, né? É descentralização política. E o que é essa descentralização política? É determinar que cada ente que faz parte do todo, cada ente que faz parte do todo, ou seja, como é formado o Brasil? O Brasil é formado que é a federação, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, o Brasil é formado por isso aqui, por 4 entes federativos. Então, essa descentralização política determina o seguinte, que cada ente vai ter a sua competência. Cada ente vai ter sua competência. Competência legislativa, ou seja, cada ente poderá legislar, e a competência administrativa ou competência material. Diferentemente de outros países, né, em que não há uma descentralização, não há entes, cada um com competências, com autonomias. Aqui no Brasil, pelo sistema ser federativo, apresentam a descentralização. Então, cada ente vai poder ter sua competência, vai ter sua autonomia, autonomia normativa, autonomia administrativa e autonomia de se organizar. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, que a nossa forma de Estado é uma federação, e essa federação ela é constituída pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Bem, outro ponto importante.
Eu disse para vocês que, como federação, é uma descentralização e permite-se, nessa descentralização, uma repartição de competências. Então, cada ente daqueles vai ter uma competência. Por exemplo, compete privativamente à União legislar sobre trânsito. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Então, são competências determinadas pela Constituição. Então, a gente pode dizer que se a gente fosse repartir, fazer uma repartição de competências, a gente pode dizer que está assim distribuída. Você tem uma competência legislativa, que é dividida em duas, privativa e concorrente. Você tem uma competência administrativa, material, que pode ser exclusiva ou ela pode ser comum. Tá certo? Então, cada ente daqueles, União, Estados, Distrito Federal e o município, vai participar dessa repartição de competências. A gente pode dizer que o município tem competências comuns. Comuns com quem? Com a União, com os estados, com o Distrito Federal. E tem competências exclusivas e privativas. Na verdade, o município só não participa da competência concorrente. Então, visto isso, que o município possui competências comuns com os outros, competências exclusivas e privativas, aí sim a gente pode iniciar agora falando do município dentro dessa organização política e administrativa. Nós não vamos falar da União, nós não vamos falar dos estados, nós não vamos falar do Distrito Federal, somente e tão somente vamos falar do município. Na tela, meu diretor. Artigo 29. O município reger-se-á por uma lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Vamos lá. Então, meus amigos, vamos fazer uma organização normativa e administrativa do município. Vamos lá. O município ele possui 2 poderes apenas. Poderes. Ele possui o poder legislativo e o poder executivo. Poder judiciário não faz parte do município. O poder judiciário só está na esfera federal e na esfera estadual. Você não tem poder judiciário na esfera municipal, tá? Bem, poderes. O poder executivo, ele é exercido pelo prefeito, tá certo? O poder legislativo,
é exercido pela Câmara dos Vereadores. Pela Câmara dos Vereadores. Organização normativa. Organização normativa. Ora, o que é organização normativa? Vem de norma. Como é regido essa norma no município? Vejam, na esfera federal nós temos uma Constituição Federal. Na esfera estadual nós temos uma organização normativa do Estado através de uma Constituição. No município nós não temos Constituição. O município é regido por uma lei orgânica. Por uma lei orgânica. E nós vimos no slide que essa lei orgânica deve ser votada, em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. O que é interstício é intervalo. Então ela deve ser, a lei orgânica do município deve ser votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Municipal, que é a Câmara dos Vereadores. Tá certo? Então a Câmara Municipal representa a Câmara dos Vereadores. Continuando o slide do artigo 29. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Então, as eleições para prefeito vêm juntamente com a eleição dos vereadores. A eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior, ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de município com mais de 200 mil eleitores. Como assim? Olha, vou apagar aqui. Como é que ocorre isso aí? Nas eleições para presidente, para governador, ela é uma eleição majoritária de 2 turnos. É uma eleição majoritária de 2 turnos. Tanto para presidente como para governador. Como assim de 2 turnos? Se em primeiro turno não ser alcançado, nem para presidente, nem para governador, a maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos mais 1, 50% dos votos mais 1, se não for alcançado 50% dos votos mais 1, as eleições vão para um segundo turno. Então, para o presidente e o governador ganhar em primeiro turno, ele teria que ter 50% mais 1 dos votos válidos. O que são votos válidos é quando eu retiro os brancos e os nulos, o que sobra eu chamo de votos válidos. Então, para o cara ganhar em primeiro turno, ele teria que ter 50% mais 1 dos votos válidos. Quando se fala em município, aí a coisa muda de figura. No município eu posso ter, a eleição vai ser majoritária, mas eu posso ter ela em primeiro turno apenas, ou eu posso ter ela em segundo turno. Como assim? Nos municípios com menos de 200 mil eleitores,
eu só vou ter um único turno. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, eu só vou ter eleições em um único turno. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, eu vou ter eleição em 2 turnos. Aí segue aquela regra de presidente e de governador. 50% dos votos válidos mais 1. Beleza? Não sendo mais de 200 mil, eu tenho que eleições em primeiro turno. A posse do prefeito e do vice, como a posse do presidente, do governador, será no dia 1º de janeiro do ano subsequente à sua eleição. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de... Pessoal, vejam só. O artigo 29 é o artigo mais chato que tem para se estudar município. Eu diria que dentro do parâmetro de organização política administrativa, né, que começa lá no artigo 18, é a parte mais complicada. Por que a parte mais complicada? Simples. Porque você vai ter que saber o número de vereadores por número de habitantes. E qual é o problema? Não existe uma regrinha. Não existe uma regrinha que determine como é. Tá certo? Ei, Manuel, então eu vou ter que decorar? Veja. Eu fiz um bizu na época para o concurso do TRE aqui de Pernambuco. Não esse agora, 2012. Porque estava caindo muito essas questões para determinar número de vereadores por número de habitantes. Por exemplo, TRE do Ceará caíram 2 questões, TRE do Amazonas caíram 3 questões sobre isso. E os meus alunos estavam desesperados. Rapaz, como é que eu faço para decorar isso? Eu passei, pessoal, sem brincadeira, eu passei 15 dias pensando nesse bizu. 15 dias. Não foi fácil, porque não existe uma lógica de um ponto para outro, de 9, por exemplo, para 17, 17 para 19. Não existe, não existe. Mas eu consegui fazer o bizu. Então, ao invés de você decorar 55 possibilidades, eu reduzi isso para 8 ou são 9, acho que são 8 possibilidades. Então, você teria 55 possibilidades, agora você tem apenas 8 possibilidades. Tá certo? Então, ó, presta bastante atenção no que eu vou colocar aqui no quadro. Beleza? Então, a ideia é saber o número de vereadores que eu vou ter por número de habitantes. Essa é a ideia. Então, primeiramente, você tem que saber número de vereadores. Vamos estar aqui. Número de vereadores. Número de vereadores. A ideia aqui é o seguinte. Você tem que saber primeiro o mínimo e o máximo. Então, o mínimo de vereadores são 9. O máximo são 55. O mínimo são 9 e o máximo são 55 vereadores. Ora, de 9 para 55, você tem uma razão. Essa razão é 2. Como assim, Emanuel? Ó, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, até chegar 55. Então a razão é 2. 9, 11, 13. Então, se cair, ó o bizu, se cair um número par, você já sabe que está errado. Porque sempre deve estar um número ímpar. Então, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e assim por diante. Segundo, você tem que saber agora que esse 9 corresponde a, no mínimo, 15 mil habitantes. Então, para eu ter 9 vereadores, eu tenho que ter 15 mil habitantes. Para que eu tenha 55 vereadores, eu tenho que ter mais de 8 milhões de habitantes. Tranquilo? Beleza? Então, ó, preste atenção. Para eu ter 9 vereadores, eu teria que ter, no mínimo, 15 mil habitantes. Para ter 55, eu tenho que ter mais de 8 milhões de habitantes. Tá certo? Beleza? Todo mundo entendeu direitinho? Nosso amigo aqui, o diretor, está dizendo que não entendeu, mas é fácil. Agora, eu quero que vocês vejam aí na tela, eu vou colocar na tela, como está na Constituição. E depois eu trago para cá. Então ele diz, ó, para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Aí ele vem 11 vereadores nos municípios de 15 até 30 mil habitantes. 13, 30 mil até 50 mil. Veja só que não tem lógica. 15, 50 até 80. 17, 80 até 120. 19, 120 mil até 160. Vão acompanhando. 21. Para ter 21 vereadores, o município tem que ter o quê? 160 mil habitantes até 300 mil habitantes. 23. Mais de 300 mil até 450 mil. Só vou ler até aqui, tá? Depois a gente vai trabalhar nos dispositivos. 25, de 450 mil até 600 mil. Então, pessoal, e vai ó, até 55. Ele diz 55 vereadores dos municípios de mais de 8 milhões. Então veja, viram aí como é bronca? É bronca. Só que eu vou fazer uma tabelinha para vocês. Eu vou fazer uma tabelinha para vocês e depois a gente vai jogar essa tabela. Então, primeira tabelinha é estabelecer um bizuzinho. Eu vou colocar uma numeração aqui. Não se preocupem, não fiquem assustados, tá? Eu vou colocar essa numeração. Deixa eu ver aqui se dá para pegar. Aqui deu? Que dá, né, Júlio? Então, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 2 de 40 mil. Deixa eu ver, deixa eu ir lá para o lugar para ver se está correndo isso mesmo. Pronto, certinho. Deixa eu ir para outra agora. Fazendo a tabelinha. 140 mil. Emanuel, que danada é isso? Preocupa não.
140 mil. E agora 7 vezes 150 mil. 7 de 150 mil. Deixa eu ver aqui quanto já tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vamos lá, vamos chegar. Uma de 300 mil. Uma de 300 mil. Agora, vão ser duas de 600. Duas de 600 mil. Deixa eu ver quanto já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E 5 de 1 milhão. Que danada é isso, Emanuel, que tu fizesse? Presta bastante atenção no que eu vou fazer. Ó, o que a gente tem que fazer agora é transportar essa tabelinha para o número de vereadores. Vejam, para eu ter 9 vereadores, eu preciso de quanto? De 15 mil. Eu preciso obrigatoriamente de 15 mil quê? Habitantes. Não é isso? Então, para eu ter 9, eu preciso de 15 mil habitantes. Bem, essa aqui é tranquila, eu já sei. Eu preciso saber quem vem depois de 9. Então, quem é que vem depois de 9? 9, estou lembrado daquela tabelinha, 9 mais 2, sempre 2. Então, 9 mais 2 dá quanto? 11. Então, para eu ter 11 vereadores, é necessário quantos habitantes? Nesse caso, eu tenho que estabelecer o quê? O mínimo e o máximo. Porque na prova ele vai pedir o mínimo e o máximo. O mínimo, se é 15 mil aqui, o mínimo vai ser 15 mil aqui. Eu tenho que ter, no mínimo, para 11 vereadores, eu tenho que ter, no mínimo, 15 mil habitantes. Ou seja, um pouco mais de 15 mil, né? Que aqui é até 15 mil, aqui eu teria mais de 15 mil. E qual seria o máximo? Qual seria o máximo? Aí eu vou utilizar a tabela. Primeiro ponto da tabela. Tem quanto aqui? 15. Então eu vou botar aqui 15 mil. E eu vou o quê? Somar. Somar 15 mais 15, que vai dar igual a quanto? A 30 mil habitantes. Então, ó, isso aqui é só para efeito de soma. Então, eu vou ter 15 mil no mínimo, aí eu somo com mais 15 que eu tirei dessa tabela, dá quanto? 30 mil. Então, para ter 11 vereadores, eu tenho que ter no mínimo 15 e no máximo quanto? 30 mil habitantes. Qual é o próximo? 11 vem o quê? 13. Eu tenho que saber o mínimo e eu tenho que saber o máximo. Se eu tenho 30 aqui, eu vou jogar o quê? 30 para cá. 30 mil. Falta saber o quê? O máximo. Vamos pegar a tabelinha? Tabelinha tem quanto aqui? Já morreu esse. Tabelinha tem 20. Vou colocar 20 aqui. 30 mais 20 vai dar quanto? 50. Então, ó, para ter 13 vereadores, eu necessito de, no mínimo, 30 mil e, no máximo, o quê? 50 mil. Peguei, para dar 50, fiz o quê? Peguei 20 da tabela e somei com 30 mil. Vamos mais uma, depois eu vou jogar já a lei para vocês verem se está tudo certinho. 15. 15, eu tenho que ter quanto aqui? 50. O mínimo vai ser quanto? 50 mil. 50 mil. Eu tenho que saber o quê?
o máximo agora. Qual é o próximo agora? 30 mil. Então, 50, eu vou acrescentar 30 mil aqui e vai dar igual o quê? A 80 mil habitantes. Então, para ter 15 vereadores, eu tenho que ter no mínimo 50 e no máximo 80 mil habitantes. 30 minutos já? Então, vejam só. Vou dar um intervalozinho. Já já eu volto para a gente continuar. Valeu? Até mais!